certa maneira, sobretudo a segunda leitura e o Evangelho, o mesmo texto que vínhamos lendo a semana passada, que lemos no domingo passado. Na segunda leitura, nós temos a sequência da carta de São Paulo aos Efésios. Entre todas as cartas de São Paulo, aqui nós temos a teologia paulina, o pensamento teológico, o aprofundamento doutrinal da fé do apóstolo Paulo. E esse texto de hoje, ele nos lembra que a humanidade, portanto, todos nós também, estávamos longe de Deus, distantes. Mas no sangue de Jesus, na redenção que Jesus veio ao mundo nos trazer, morrendo na cruz, o sangue lembra a cruz. Nós fomos aproximados de Deus, chegamos perto do Senhor. E esta aproximação, ao concluir o texto, Paulo nos diz que quem realiza é o Espírito Santo. Então, de novo, nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade como os grandes agentes da salvação. O Pai, aproximando a humanidade por meio do Filho Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, e o Espírito Santo agindo, atuando na vida das pessoas e atuando na nossa vida também, nos aproximando, nos levando à comunhão, nos levando à intimidade com Deus. Estamos perto de Deus. E Deus está perto de nós. E essa é a nossa experiência de fé cristã. O Deus presente na nossa vida. Presente sempre, 24 horas por dia, todos os dias. Ele está sempre conosco. E é importante que a gente perceba isso. Nós celebramos e experimentamos de forma mais intensa na liturgia, de modo particular na liturgia eucarística, a palavra, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Porém, na vida da gente, ele continua junto, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lazer, onde quer que a gente esteja, Deus perto, tão perto, que inclusive está dentro de nós, somos morada de Deus. E São Paulo ainda prossegue aprofundando nesse texto da carta aos Efésios hoje, nos dizendo assim, que Jesus nos aproximou de Deus, mas não só isso, Ele também nos aproximou uns dos outros, nos fazendo um só corpo, nos fazendo comunidade, nos fazendo família de Deus, nos fazendo igreja. Somos membros do mesmo corpo. Somos chamados, então, a viver reconciliados, unidos, perto de Deus. Mas somos chamados também a viver perto das pessoas. A viver em fraternidade, como irmãos e como irmãs. Viver em comunidade. Santa Teresa d'Ávila tinha uma expressão muito forte no livro das Moradas, quando ela diz assim, que quanto mais uma pessoa está perto de Deus, tanto mais também está perto dos irmãos e das irmãs, perto da humanidade. A gente sabe
se é amigo de Deus, se a gente é amigo das pessoas também. É impossível alguém que viva unido a Deus e que viva espantando as pessoas, assustando, se distanciando, parecendo um porco-espinho, né? Em Minas diz Luiz Cacheiro, né? Um ouriço, que se chega perto da pessoa, leva logo uma espinhada para que vá para longe. Isso não é ser cristão. Aquele que é cristão, que é reconciliado com Deus, ele vive em paz, diz São Paulo. Ele se alegra por estar junto com os irmãos. Por isso, uma das alegrias na nossa vida cristã é exatamente também vivermos em comunidade. Uma dos pesares, uma das tristezas desta pandemia, além de tantas outras, é exatamente essa certa dificuldade que a gente tem vivido para, né, a experiência de comunidade. Não podemos estar muito juntos, etc. Mas é importante que a gente tenha esta consciência. Ser cristão é ser amigo de Deus, mas é ser amigo também de todas as pessoas. A alegria de nos encontrarmos como irmãos e aí juntos nos encontrarmos com Deus. Não podemos ser cristãos de cara feia, cristão triste. Santo não é assim. Você vai ver a vida dos santos. Eles eram homens e mulheres muito perto de Deus, mas ao mesmo tempo muito perto dos irmãos. E ainda mais dos sofredores, dos pecadores, como Jesus o foi. Assim deve ser também a vida do cristão, reconciliado com Deus, unido aos irmãos e às irmãs. Não adianta a gente pensar que reza muito, mas depois espanta as pessoas ou corre das pessoas. Isso não é cristianismo. Na primeira leitura de hoje, nós temos um trecho do profeta Jeremias. Jeremias viveu num tempo, lá por volta do ano 600, antes de Jesus nascer, no ano 598, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, o povo foi levado, né, exilado na Babilônia, momentos muito difíceis da vida do povo de Deus. E, de certa maneira, uma boa parte mesmo, se não quase toda a parte da culpa disso, foi dos reis. 3 reis existiram no tempo do profeta Jeremias. Homens gananciosos e homens que não se procuravam viver a fé. Eles confiavam mais nos seus exércitos, nas alianças que eles faziam com o Egito tinha exército forte, e não procuravam a Deus. E os sacerdotes também do templo de Jerusalém não eram muito servidores realmente de Deus. Também eram homens gananciosos e que não pastoreavam o povo segundo a vontade de Deus na fé. E aí vem o profeta Jeremias e avisa: olha, vocês precisam se reconciliar com Deus, a coisa não está boa não. Deus não está gostando do modo que vocês estão conduzindo o povo, seja o rei, sejam os sacerdotes. Só que eles não davam ouvidos ao profeta. Por fim, acontece aquilo que o profeta estava avisando. Vem Nabucodonosor, o exército da Babilônia, derrota Israel, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo exilado para a Babilônia.
E lá no exílio o profeta continua falando, é o texto de hoje. Ele também foi exilado. E lá ele vai dizer: olha, precisa voltar para Deus. O povo está como ovelhas sem pastor, desgarrado. E Deus não quer isso. Porém, Deus está prometendo que Ele vai suscitar pastores segundo o seu coração. E, sobretudo, que Ele vai fazer nascer um descendente de Davi, um rei, mas um rei que vai governar na paz, na justiça, no direito. Um rei bom. E nós aí então identificamos esta profecia de Jeremias realizada em Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor. Nós vemos ele no evangelho de hoje, olhando a multidão e constatando: são como ovelhas sem pastor. E ele sente compaixão, ele não é indiferente. Davi tinha sido o rei ideal do povo de Deus, porque ele era rei e ao mesmo tempo ele era pastor. E Jesus também vai ser rei e pastor como descendente de Davi. E ele vai agir no meio do povo de Deus até mais perfeito do que Davi. Porque ao mesmo tempo que ele é rei, governa, ao mesmo tempo ele é pastor. O rei está no palácio, o pastor está no meio das ovelhas, está no meio do povo. E assim é Jesus, ao mesmo tempo que ele é o rei do universo, ele é o bom pastor, que está perto de nós, que está próximo. Que ele mesmo diz que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ele é o pastor que as ovelhas conhecem a sua voz e que ele as conhece pelo nome. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. E ele conhece a cada uma delas pelo nome. Eu realmente não conheço o nome, não sei o nome de todos vocês, mas Jesus sabe. O profeta Isaías nos dizia que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele conhece a cada um de nós por inteiro. Ele sabe a nossa história. Ele sabe as nossas lutas. Ele sabe as nossas quedas e Ele conhece também todas as virtudes. Ele conhece a fundo cada um de nós, porque Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. Eu agora aqui em Paranoá, lá em casa, na chácara que a gente mora, tenho ovelha. Eu estou aprendendo tanto com as ovelhas. Eu nunca tinha cuidado, pelo menos depois de adulto, tenha visto ovelhas de perto. Tem 3 ovelhas lá em casa, interessante, que nenhuma delas consegue ficar sozinha. Onde uma vai, vão as 3, o tempo todo. Não se separam. Se uma vai para longe, a outra lá dá um berro, pronto, já agrupa de novo as 3. Se a gente não quer que elas fiquem andando, não vão no jardim, no pomar, etc., a gente amarra uma delas. Bastou amarrar uma delas, as outras não saem mais do que 4, 5 metros de perto. Ficam sempre juntas. E é interessante que cada uma veio de um lugar, elas não eram nem parentes uma da outra. E formaram um rebanhinho, formaram um grupo mesmo. Agora, o mais impressionante, que não sou eu, é outro frei que cuida delas. Ele, às vezes, passa de Kombi, assim, longe lá, elas começam a berrar, balir, né? Ovelha não berra, bale, né? Aí elas começam a balir lá, berrar, né? Elas reconhecem ele passando de Kombi, Frei João que faz isso.
Outro dia, eu estava lá perto de onde elas estavam cercadas, elas estavam calmas. De repente, elas começaram a fazer barulho. Falei, o que está acontecendo? Aí eu fui ver, eu não estava nem enxergando o Frei João. Ele estava lá na portaria do convento, conversando com uma pessoa. De longe, elas escutaram a voz dele. E começaram já a querer ir para lá onde ele estava e começaram a fazer barulho. E deve ter muita coisa ainda que eu vou aprender com esses bichos. Mas Jeremias usa a imagem, Jesus usa essa imagem. O rebanho conhece o pastor, conhece aquele que cuida com carinho. E ao mesmo tempo conhece a voz. E o pastor também conhece as suas ovelhas, o temperamento, a que é mais calma, a que é mais selvagem, tudo o pastor também conhece, o jeito de ser de cada uma delas. É disso que nos fala também a palavra de Deus hoje. No Evangelho de Marcos, sequência domingo passado, Jesus tinha enviado os discípulos 2 a 2. Hoje, no Evangelho, eles voltam. E todos contando como tinha sido a missão, o que tinha acontecido. E Jesus percebe que eles estavam cansados. E diz assim, vocês estão cansados, olha o pastor, né? Vamos a um lugar à parte, separado, descansar um pouco. E eles foram, mas não conseguiram nem chegar lá direito, que o povo já correu para lá. E é interessante que atrapalhou o projeto de Jesus com os discípulos. Eles podiam até ter falado assim, não, chega, deixa esse povo para lá, vamos nós aqui agora ficar sozinhos um pouco. Não. Ele viu o povo, sentiu compaixão, porque eram ovelhas do seu rebanho, eram ovelhas que pareciam estar sem pastor, e começou a ensiná-las. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a boa nova, o Evangelho, para nos ensinar o sentido da vida, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos propor a vida em fraternidade. Então ele ensinava. E ele continua nos ensinando hoje. Cada dia, Jesus nunca para de nos ensinar. Porque ele tem compaixão. Ele sabe quantas pessoas andam desnorteadas, ovelhas perdidas, longe do pastor, sem sentido de vida, sem experiência do amor de Deus, sem estar no rebanho de Jesus, estão dispersas. Então ele continua nos ensinando a humanidade. E é importante também que a gente sempre busque Jesus, sobretudo nos dias em que estivermos mais cansados, mais ainda. Ele é o nosso repouso, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso descanso. Vinde a mim, diz Jesus, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Como Ele faz com os discípulos no Evangelho de hoje. Venham comigo descansar. Jesus é o nosso descanso. Por isso que cada vez que a gente reza, fica um pouquinho calado num canto em oração, ou sobretudo participa da celebração da Eucaristia e recebe Jesus em comunhão no coração, a nossa vida fica mais leve, nós nos renovamos, nós descansamos, o fardo se torna possível de ser carregado. Venham comigo, continua sendo o convite de Jesus. Venham a mim e descansem. E Ele é
o nosso descanso, o nosso repouso.